Amém, graças a Deus. Queridos irmãos, sejam todos abençoados com a paz do Senhor. Amém. Eu quero convidá-los à leitura da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4 e o versículo de número 14. João, capítulo de número 4 e o versículo de número 14. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Amém? João capítulo 4. Vamos ler o versículo 13 e 14, tá? Diz assim: replicou-lhe então Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Amém. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Queridos irmãos, nós vamos pregar a palavra do Senhor nesse texto de João, capítulo de número 4. Provavelmente quase todos nós já ouvimos inúmeras mensagens sobre esse texto. É um texto muito bonito, que fala profundamente com todos, né? Esse texto mostra a forma como o Evangelho ele produz um impacto de mudança, transformação muito grande, uma mudança tão significativa, tão grande, que é um transcender em Deus, é um despertar para uma nova vida, para uma nova jornada. É isso que Jesus está fazendo aqui nesse texto. Jesus está transformando uma vida e convocando para uma nova jornada que todos nós aceitamos, ou a grande maioria que está aqui nessa noite. Recebemos esse convite, passamos por essa porta, bebemos dessa água, se alimentamos dessa palavra, nascemos do Espírito. E nesse Espírito que nós recebemos, que a Bíblia chama no livro de Efésios, é um só Espírito, não é verdade? É um só Deus e Pai de todos, um só batismo. Esse novo nascer de Deus que nos faz um em Cristo Jesus, nos faz uma família em Cristo Jesus e nos faz com certeza provar uma novidade de vida, que é o que o Evangelho propõe para todos nós. É isso que Jesus e esse texto está nos mostrando, a forma como Deus ele eleva a vida do homem, do estado de criatura, para uma vida como filho de Deus, e como filho de Deus, como povo de Deus, igreja, o grande corpo de Cristo vivo na terra. É o que o texto acaba nos revelando. É interessante a gente observar o texto ponto a ponto, e eu pretendo fazer isso nessa noite, de forma rápida, mas muito tácita, e espero que a palavra de Deus abençoe muito a sua vida. A Bíblia diz que Jesus está saindo da Galileia, saindo da Judéia, indo para a Galileia, e ele passa por Samaria, né? E junto ao poço da herdade de Jacó, Jesus se achega, ele encontra uma mulher que está ali pegando água, e a Bíblia diz que Jesus pede a essa mulher: dai-me de beber. Essa mulher, um tanto que assustada, pergunta a Jesus: como pode, sendo tu judeu, falar comigo que sou samaritana? Jesus olha para aquela mulher então e diz a essa mulher: se tu soubesse quem te pede de beber, tu me pediria água e eu te daria água. E ela olha para Jesus e pergunta: mas como pode o Senhor tirar água, se o Senhor não tem como tirar água? Não tem balde, não tem corda, não tem nada. De onde o Senhor vai tirar água? E Jesus diz: qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais tornará a ter sede, porque nele nascerá uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Interessante. Você percebe aqui que de alguma forma Jesus está falando que haverá um transcender em Deus. Olha o que Jesus fala: qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nele nascerá uma fonte de água que jorra, ou que jorrará para a vida eterna. Ou seja, a aptidão de vida, as necessidades da vida, o desejo da vida, a paixão da vida, o amor da vida, os interesses da vida não serão puramente físicos, mas eles irão transcender em uma experiência metafísica, a ponto de desejar e ter por necessária maior as coisas que são de cima e não mais as de baixo, porque essa fonte de água jorrará para a vida eterna, para aquilo que é eterno. É um elevar de vida, é um transcender, de modo que a vida pueril, efêmera e
transitória, que se vê na materialidade da vida e dos nossos olhos, não será mais prioridade de necessidade, mas ao transcender em Deus, ao provar desse evangelho, dessa palavra, dessa água, dessa nova vida em Deus, nós somos submetidos a uma transformação de vida cuja qual as nossas necessidades e prioridades já não serão águas terrenas, ou seja, coisas e necessidades terrenas, mas elas serão transformadas em uma necessidade celestial. Os irmãos percebem isso, não? Não? Veja que primeiro é um provar dessa água, como Jesus está falando de Deus, de modo que ele está falando que Deus é necessário, precisamos dele, necessitamos dele, o que contrapõe ao próprio Deus, porque Deus não precisa de nós, mas nos busca. Nós o buscamos porque necessitamos, e Jesus disse, claro, ele compara essa ação de Deus à água. A água é fundamental, é necessária, talvez aquilo que mais precisamos e mais necessitamos. E Jesus fala que essa vida em Deus é um provar, é um degustar, é um saciar dessa necessidade primária que nós temos. Só que esse saciar em Deus, uma vez satisfeito, ele se transforma em uma outra necessidade, que é um estabelecer uma vida conforme a vontade de Deus. É bonito isso. É bonito você perceber que Deus, uma vez provado dele, você passa também a desejar as coisas que são dele. Uma vez alimentado de Deus, você passa a desejar mais alimento, e esse alimento é a vontade dele. Não mais ele, mas a vontade dele. E quando você sente falta dele, sendo que você já tem, é porque você não está vivendo conforme a vontade dele. Porque se viver, você não sentirá falta dele. Não é falta de Deus que temos, é fome de fazer a vontade dele. Veja, no final desse texto aqui, a Bíblia diz que os discípulos foram comprar pão e Jesus conversou com a mulher, e depois, ao término da conversa, a Bíblia diz que os discípulos voltaram, ficaram assustados com a situação, e eles voltaram com pão. E a Bíblia diz que eles olharam para Jesus e falaram, Rabi, come, porque tem pão. E Jesus fala, eu não tenho fome. E eles olharam e falaram, mas quem foi que deu alimento para ele? Jesus diz, olha, o meu alimento não é esse, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Interessante. A plena convicção que você tem que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, é que aquilo que Deus impõe no teu coração se torna uma necessidade maior do que qualquer outra necessidade, e todas as outras necessidades se tornarão desnecessárias diante dessa grande necessidade. A necessidade de fazer, de estabelecer o reino de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus para a nossa vida, é uma necessidade tão gritante, que se torna como uma busca de alguém que tem sede. Jesus fala, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Esse transcender em Deus, é um entregar a Deus, é um se envolver em Deus, é enxergar em Deus a única necessidade que você tem. E as outras necessidades, elas são purios. As outras necessidades estão ali e de alguma forma precisam ser saciadas, mas não acima dessa grande necessidade, que é o se envolver com aquilo que é de Deus. É esse entregar a Deus, é esse se lançar a Deus. É um duplo salto de fé, ou um duplo salto para a fé. É quando todas as outras coisas se tornam desnecessárias. Eu vou te falar uma coisa, irmão, isso aí não é fácil de fazer. Chegar em Jesus e provar de Deus é fácil. Agora, viver para se alimentar da vontade de Deus, bom, isso aí já não é tão fácil. A salvação não tem participação sua, é Deus que te desperta para a salvação, é Ele que te convence do seu pecado, é Ele que te dá a salvação, é totalmente pela graça. Agora, estabelecer o reino de Deus custa caro, bonitinho, muito caro. Jesus diz que o reino de Deus é tomado por força. A salvação Deus te dá, é gratuito, é pela graça. É Ele que te chama, é Ele que te desperta, é Ele que te convence, é Ele que te purifica, é Ele que te salva. Mas o reino é por força.
para transcender, é preciso se lançar. E esse lançar às vezes custa caro, porque é um abandono total daquela vida que a gente tem para uma nova vida, uma nova experiência de vida. Porque quando Jesus fala, olha, quem bebe da água que eu dou, nele nascerá uma fonte de água, a mulher olhou para Jesus, Senhor, então dai-me de beber. Jesus fala, vai então chama teu marido. Ela, opa, não tenho. Disseste bem, que tiver 5, o que tu tem agora não é titular, é reserva também, não é teu. Veja, Jesus está chamando ela para uma transformação de vida. Não é simplesmente provar de Deus. É estabelecer a vontade de Deus, e é isso aí que custará mais caro para você. Quantos entendem isso? É um entregar tudo. Se lançar em Deus de modo que você se perde para poder se encontrar, porque ninguém de fato está encontrado sem antes encontrar Deus, ou se encontrar com a vontade de Deus. É um se lançar em Deus e se perder em Deus para ter nele o conforto e o descanso de quem está no colo e na segurança do Pai. Se você tem muita segurança antes de se lançar em Deus, é porque elas são falsas. Não é a vontade de Deus ou diante de Deus que você está, é diante do pseudo de Deus que você criou. Todo homem que anda com Deus não tem muita segurança, ele não tem um chão firme, porque ele anda por fé e não por vista. Ele confia em Deus, ele se lança em Deus, ele se perde em Deus. As suas convicções têm que ser abaladas. Se as suas convicções nunca foram abaladas, é porque talvez você não está andando com Deus. Somente uma fé que já foi abalada se torna inabalável. Quem ainda não teve a sua fé abalada, em algum momento terá. É isso que Jesus fez o tempo inteiro. O povo acreditando que Deus era algo, Jesus vem dizendo, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, abalando a fé de todo mundo. Aí o Nicodemos vem para Jesus e fala, não, Senhor, mas eu creio no Senhor, minha fé está intacta, está boa, está linda, maravilhosa. Jesus olha e fala, isso aí eu não quero não, tem que nascer de novo, filhão. Deus às vezes faz disso, irmão. Às vezes ele tem que desmontar para reconstruir. Amém? Quantos entendem essa palavra? É um transcender em Deus. Um transcender em Deus. Toda transcendência em Deus vai gerar em você uma emanência de Deus. Amém? Toda transcendência em Deus vai gerar em você uma emanência de Deus. Jesus fala, todo aquele que beber da água que eu der, nele nascerá uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Mas vai emanar, vai estar dentro dele, vai emanar, e vai continuar jorrando, e vai fluir para a vida eterna, vai emanar. Eu gosto muito disso, irmão, porque isso traz uma paz, um conforto muito grande no meu coração. O conforto de saber que quando a gente se lança em Deus, a gente passa a emanar, e aí a gente perde essa necessidade de fazer Deus aparecer. A gente vive um tempo que as pessoas, elas não acreditam que Deus habita nelas, porque elas estão sempre procurando Deus do lado de fora, e parece que Deus não está do lado de dentro. E Jesus fala que quem anda com Deus tem que entender que está do lado de dentro, está emanando dele. E as pessoas vivem como se Deus não estivesse. E aí elas começam a ter a necessidade de fazer Deus aparecer, dar glória. Levanta a mão, está muito parado, cadê o fogo, cadê a unção? Como se Deus tivesse que aparecer e a gente pudesse fazer Deus aparecer. E a verdade é que isso é chato, é muito chato. Vai, irmão, fala pro teu irmão, fala para ele, estica ele, belisca ele. Cadê o fogo, cadê o manto? E a gente e o problema de fazer Deus aparecer é que sempre acaba num bezerro de ouro. Sempre acaba num negócio esquisito, estranho, torto, errado. Moisés está tardando descer do monte. E como Moisés representa Deus, Deus está tardando. O que a gente faz? Vamos fazer um bezerro de ouro aqui. Aí a gente começa a falar coisa que Deus não fala, porque a gente quer fazer Deus aparecer. Começa a dizer que está ouvindo quando Deus não está dizendo. Começa a dizer que está vendo quando não vê nada. Por
Por quê? Porque Deus tem que aparecer. Filho de Deus, creia. Se você sentir ou não sentir, saber ou não saber, ouvir ou não ouvir, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele está fluindo em você. Ele está fluindo em você. Quem quer viver muito do sobrenatural é porque a coisa de Deus ainda não é natural nele. Quem corre muito atrás do sobrenatural é porque a vida de Deus ainda não é natural nele. Veja, Jesus, é interessante isso, porque as coisas de Deus, elas são fluidas. Em João capítulo 3, Jesus comparou as coisas de Deus como a água e como o vento. É preciso nascer da água e do Espírito. E no versículo 8 Jesus fala que a vida no Espírito é como o vento. Sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabes onde vem nem para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É fluido. Ele está fluindo para Deus. Ele está fluindo em Deus. Deus transcendeu nele. E agora ele está emanando em Deus e diante de Deus. E as coisas estão fluindo. É como a água, nada vai parar o seu movimento, o seu andar, o seu correr, está correndo. E ela vai transpondo as barreiras e continua correndo. E é como o vento, ele não sopra pela força, embora sopre com força. Mas não é pela força. Porque as coisas de Deus não tem que ser pela força. É pelo Espírito. E pode ser com força, mas não pela força. E quando a gente começa a tentar forçar, fica perigoso. Aliás, as provações virão, as angústias também. Mas é bonito a gente saber que tudo que nós temos emana de Deus, e Deus começa a emanar em nós. De modo que não é jamais a nossa força que nos leva ou que nos fará chegar, mas é o vento do Espírito que sopra, que vai nos levando e nos carregando. Essa é a do profeta Isaías, quando diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, porque não será pela força e nem pela violência, pela potência do corpo, não, mas vai ser pelo meu Espírito, pelo poder do meu Espírito. Se as coisas de Deus se cansam, porque talvez não sejam elas que você está vivendo. Se as coisas de Deus se enfadam, talvez é porque não sejam elas que você está vivendo. Porque as coisas de Deus, elas te transcendem e te fazem emanar naturalmente. Transcende, emana e transparece. Transcende, emana e transparece. Jesus fala para aquela mulher: quem beber da água que eu dou nunca mais tornará a ter sede. Senhor, dá-me de beber dessa água. Vai chamar o teu marido. Não tenho, Senhor, disseste bem. Tivesse sim, que tu tens agora também, não é teu. Estou vendo que o Senhor é profeta. Aí ela muda de assunto, né? Vamos falar da minha vida não, Senhor, porque vai ficar registrado na Bíblia. Os crentes são muito murmurador, fofoqueiro e tal. Vamos falar de outra coisa aqui. Senhor, eu aprendi desde criancinha que nós temos que adorar no monte, mas vocês dizem que é no templo. Onde é que tem que adorar? Templo, monte, onde é? E Jesus falou: mulher, nem templo, nem monte. Chegou a hora, acabou. Isso aí ficou para trás, é um novo tempo. E que tempo que é esse? É o tempo que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Templo, monte, casa, onde estiver, eles estão adorando, eles estão transparecendo a vida de Deus. Isso é bonito. Isso é muito bonito. E eu vou encerrar aqui, mas eu gostaria que você observasse isso. Viver a vida de Deus já não é mais questão de templo ou de monte. É uma questão de transparecer a vida de Deus em toda forma de ser e de viver. E que evangelho já não é mais, ou nunca foi, ou não deveria ser, uma atividade. É uma vida. É uma vida. Mateus capítulo 7, Jesus fala de um grupo de pessoas que vão chegar diante do Senhor e dirão: teu nome pregamos, profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos e fizemos um monte de coisa.
Ele vai dizer: apartai-vos de mim, por algum motivo, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Mateus capítulo 25, eu sei que dali é o julgamento das nações, escatologicamente falando, mas é só para puxar a aplicação, para a gente comparar. Jesus fala de um outro grupo de pessoas, em que ele vai colocar as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, e os que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele vai dizer porque eles são bem-vindos: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e vocês me vestiram, estive preso e vocês foram me visitar. Aí eles irão perguntar: quando, Senhor, foi que fizemos isso? Interessante, né? Um grupo de pessoas, eles têm convicção: nós fizemos para Deus, e eles não são bem-vindos. Os que são bem-vindos, Jesus fala: vocês fizeram, e eles nem sabiam o que tinham feito. O do capítulo 7 tem convicção: nós somos de Deus, fizemos tudo para Deus, nós éramos profeta. O do capítulo 25 nem sabe que são, de fato, mas Jesus diz que eles são. Porque para uns o evangelho era uma atividade, para outros o evangelho era vida. Então para eles, entre pregar e viver não tinha diferença. Entre cantar e viver não tinha diferença. Entre vir à igreja e viver não tinha diferença. Entre no trabalho, na igreja não tinha diferença. Porque onde eles estavam era culto, era Deus, era evangelho. Não era uma atividade de 2 horas. Quantos entendem isso? Quantos entendem? Já não tinha diferença entre pregar e trabalhar. Pregar e trabalhar era a mesma coisa. Mas você já vai pensar que absurdo que é isso, não? Maravilhoso. Queira o Espírito Santo, queira o Espírito Santo, que nós não venhamos ser enganados por qualquer vento ou qualquer pensamento puramente nosso, mas que de fato não sobre nada de nossa personalidade, mas que tudo morra em nós, de nós mesmos, e que nós venhamos viver uma vida que seja a própria vida de Deus, até a graça que nós alcançamos, assim como alcançou o apóstolo Paulo. Não mais vivo eu, mas todo dia eu morro para que Cristo viva em mim. Todo dia Cristo vive em mim, e tudo que eu faço em Cristo. E nada do que eu venho a fazer está fora de Cristo. Mas tudo que eu faço, o meu levantar, o meu trabalhar, o meu se alimentar, o meu trabalhar, o meu cultuar, o meu dizimar, o meu ofertar, o meu viver, tudo está em Cristo. Tudo está em Cristo. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Meus irmãos, nós iremos orar em nome de Jesus. Eu gostaria de perguntar se tem alguém nessa noite que gostaria de aceitar a Jesus, entregar sua vida para Jesus, reconciliar com Cristo, voltar para a igreja. Nós queremos orar por você. Temos alguém para aceitar a Jesus, voltar para a igreja? Faça sinal com a sua mão. Eu quero conhecer você e orar pela tua vida em nome de Jesus. Alguém para aceitar a Jesus, confessar a Ele como seu Salvador, reconciliar com Cristo. Temos alguém? Faça sinal com a sua mão onde você estiver, que nós queremos orar por você. Temos alguém? Não temos? Podemos orar? Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você estiver. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na tua casa, Senhor, reunidos
e unidos no propósito de louvar e glorificar o Teu nome. O Senhor conhece o nosso coração, nossa vida, nossa espiritualidade. Nós vemos a aparência, mas o Senhor conhece o coração de cada um. E por isso nós oramos nessa noite, Senhor Deus, ser aquilo que o Teu Filho precisa. Nós precisamos descobrir a Tua missão, ó Deus. Nós precisamos descobrir Tua vontade, Senhor. O maior projeto de vida é se envolver com aquilo que o Senhor está fazendo. Então que morra os nossos projetos, Senhor. Que morra a vontade de fazer apenas aquilo que queremos, mas que venha acender, avivar, nascer no nosso coração uma fome, um apetite para fazer aquilo que é a Tua vontade, para se envolver com aquilo que é do Teu reino, Senhor. Ajuda-nos a orar, a buscar o Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a se identificar com a Tua missão. Ajuda-nos, ó Pai, a se identificar com a Tua obra. Ajuda-nos, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor propõe a cada um que faça, em nome, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. O Espírito Santo abençoe tua vida em nome de Jesus. Amém.